Mais um fim de semana de Fórmula 1, mais um acidente na qualificação. E agora Sérgio Pérez tem apenas uma corrida para convencer a Red Bull a não demiti-lo antes das férias do verão europeu. A liderança da Red Bull no Mundial de Construtores foi encurtada pela McLaren no GP da Hungria. A necessidade de vencer essa competição é a principal razão pela qual uma mudança drástica de piloto está sendo seriamente considerada para o restante de 2024. Nada vai ser decidido antes das férias de agosto. Pérez ainda tem o GP da Bélgica para dar sinais de recuperação. O mexicano fez, segundo a Red Bull, sua melhor corrida em 3 meses ao sair da 16ª para a 7ª posição. Acontece que o fato de ele ter que se recuperar deixa um ponto de interrogação na cabeça dos chefes que não sabem se ele pode ser o piloto certo para a Red Bull alcançar os objetivos. Por isso, a equipe tem elaborado planos de contingência para o resto do ano e para 2025, o que pode significar a saída de Pérez. Nesse caso, Daniel Ricciardo pinta como principal candidato para o lugar dele. Mesmo que Pérez tenha assinado recentemente um novo contrato até o final de 2026, sempre há cláusulas de desempenho e a possibilidade de rescisão. A situação é extremamente fluida, já que a Red Bull tem vários pilotos que podem substituir o mexicano, mesmo que nenhum deles seja convincente. A equipe tem lidado com essa situação enquanto enfrenta mais pressão nas pistas. Isso levou a Red Bull a analisar outros pilotos. Sem contar que o chefe de equipe Christian Horner e o consultor de automobilismo Helmut Marko têm preferências diferentes. Numa semana, Liam Lawson está bem cotado. Na seguinte, Tsunoda é a bola da vez e depois é Ricciardo. Por isso, a Red Bull quer chegar a agosto com dados de Spa para tomar uma decisão livre das variáveis em constante mudança de um fim de semana de corrida. Ou seja, os pilotos têm mais uma chance para defenderem a vaga na equipe. Ricciardo está numa posição de tudo ou nada na Red Bull. Ele pode ser contratado depois da pausa de verão europeu, mas também pode perder o assento na equipe para 2025. A velocidade com que as avaliações mudam na Red Bull ficou clara com o Ricciardo na Hungria, quando ele falou sobre tentar salvar o assento na Red Bull, mas sem falar em disputar o lugar de Pérez. O australiano disse que não foi informado de nada pela Red Bull, embora se acredite que algumas corridas atrás ele tenha sido avisado de que as férias de meio de ano funcionam como prazo para ele performar bem. Sejamos honestos, um assento na Red Bull era muito improvável, já que Ricciardo não foi muito bem nesse ano correndo ao lado de Yuki Tsunoda na Red Bull. Mas o motivo pelo qual Ricciardo está sendo considerado para a equipe principal é a tendência geral dele nos últimos GPs. É a sensação de que ele, na verdade, é a opção de curto prazo mais confiável. Ricciardo vem mandando bem na comparação com Tsunoda desde o GP do Canadá. Foram 6 pontos contra 3 do japonês. E ele sentiu que uma estratégia ruim custou a ele outra chance de pontuar na Hungria. Ok, não foi uma grande virada, mas ajudou os chefes da Red Bull a confiarem mais no taco de Ricciardo. E, crucialmente, coincidiu com a realidade do campeonato da Red Bull ficando mais clara. Pérez marcou apenas 21 pontos nos últimos 7 GPs, e a Red Bull teve sorte de não ter sofrido mais pressão no campeonato. Afinal, a Ferrari teve dificuldades e a McLaren ainda está se recuperando de um início de temporada meio lento. Porém, a McLaren superou a Red Bull com uma dobradinha na Hungria, mostrando como a Red Bull pode ser alcançada se continuar a ter apenas um carro pontuando. Isso reforça a necessidade de um segundo piloto confiável. Afinal, ganhar o Mundial de Construtores é uma grande prioridade para a Red Bull e é de enorme importância também para a equipe, porque faz diferença no bônus em dinheiro para os membros da equipe. E daí vem a preferência por Ricciardo. Ele é um piloto experiente, sabe lidar bem com pressão e está pilotando bem novamente. Ele pode apoiar Verstappen de forma eficaz, especialmente porque o RB20 deve ser compatível com o estilo de pilotagem dele. Liam Lawson pilotou recentemente o carro de 2024 da Red Bull num breve teste em Silverstone, entre os GPs da Inglaterra e da Hungria. O primeiro teste no RB20 foi possibilitado pelo dia de filmagem, que limita as equipes a 200 km de corrida e ao uso de pneus especiais Academy da Pirelli, que não estão no mesmo nível dos outros pneus de corrida. No entanto, a gente entende que a Red Bull tinha um tempo de referência de Verstappen. Isso significa alguns décimos atrás de Verstappen, que é onde Pérez estava no primeiro trimestre da temporada, quando conseguiu pódios regularmente. Inicialmente, pensava-se que depois desse teste, Lawson seria cotado para o lugar de Pérez no segundo semestre, especialmente porque a Red Bull
Bull precisa garantir uma vaga para ele até setembro, mesmo que seja só para 2025, ou então ele fica livre no mercado. A intenção seria que Lawson melhorasse à medida que ganhasse experiência e confiança, mas marcasse pontos desde o início, mesmo que estivesse perto ou atrás dos 8 carros líderes. Afinal, isso foi o melhor que Pérez ofereceu nas últimas 7 corridas e até deixou de marcar pontos em 3 delas. Mas as coisas foram mudando. Embora Lawson seja considerado um piloto de alto potencial, um argumento contra ele é colocá-lo num carro já em 2024, e isso exige muito de um jovem piloto que ficou meio marginalizado nesse ano. A eventual demissão de Pérez gera um risco para a Red Bull, que é substituir o mexicano por uma escolha ruim. Chegar perto de Verstappen não é tarefa fácil, mesmo para um piloto experiente, com um bom conhecimento de todas as pistas e familiaridade com o carro. Lawson não tem nada disso. Alguns comentários dentro da Red Bull indicam que o ritmo e a autoconfiança de Lawson o protegeriam de sofrer o mesmo destino que Pierre Gasly e Alex Albon, os antecessores de Pérez. Mas a Red Bull não precisa de um jovem piloto com alto potencial no curto prazo. Ela precisa de uma opção consistente para as últimas 10 corridas do ano para garantir o título por equipes. Recorrer a Ricciardo para isso abre a opção de Lawson assumir o lugar dele na RB, o que permite a Red Bull avaliar o jovem neozelandês ao lado de Tsunoda por meio ano. Daí, Lawson poderia pensar na vaga na Red Bull para 2025, desde que vá bem e Ricciardo deixe a desejar. Ou então, ele pode fazer uma temporada inteira na RB se Ricciardo mandar bem ao lado de Verstappen. Tsunoda superou Ricciardo na RB nesse ano, apesar da disputa ter ficado mais equilibrada, mas ele não está na linha de promoção imediata. Mas, assim como Lawson, ele foi apontado recentemente como um candidato ao assento de Pérez em 2025. Acredita-se que Tsunoda seja o favorito do conselheiro de automobilismo da Red Bull, Helmut Marko, que já faria essa troca no meio do ano se dependesse só dele. Anteriormente era assim que funcionava. Muitas carreiras de piloto da Red Bull viveram ou morreram nas mãos de Marko. Mas as lutas internas pelo controle da Red Bull no último ano, talvez um pouco mais, resultaram na transferência de poder para Horner quando se trata da escolha de pilotos. Marko, claro, segue no comando do programa Júnior. As dúvidas sobre Tsunoda parecem estar relacionadas a questões fora das pistas, já que o desempenho dele tem sido bem consistente. E ele tem sido frequentemente um líder forte para a RB, quando Ricciardo, o piloto mais experiente, é quem deveria estar mostrando o caminho. A atitude de Tsunoda, a abordagem dele e a capacidade dele de lidar com a pressão de estar numa equipe de ponta ao lado de Verstappen são tópicos citados, extraoficialmente é claro, por pessoas da Red Bull como razões pelas quais ele está sendo preterido. Houve até uma sugestão grosseira e um pouco injusta de que qualquer ganho financeiro que Tsunoda ajude a conquistar para a equipe ao vencer o campeonato de construtores seria compensado por danos causados por acidentes. Mas essa é, infelizmente, a realidade que Tsunoda enfrenta. Pelo menos, há reservas significativas da gestão da equipe que fazem da promoção de Tsunoda uma aposta improvável. Ele só deve ser companheiro de Verstappen no caso improvável de Pérez ser demitido, Ricciardo ser um péssimo substituto e Lawson fracassar onde quer que esteja. Talvez como último recurso, o japonês tenha uma chance. Caso contrário, ele vai caminhar para uma rejeição indigesta. Estar atrás de Lawson na hierarquia é algo que ele não entende de jeito nenhum. Quando o time da The Race inglesa perguntou ao japonês lá na Hungria se ele acharia estranho ser preterido por um piloto inexperiente como Lawson, Tsunoda disse que realmente seria estranho. Voltando a Sérgio Pérez, a Red Bull alimenta uma esperança, com um certo desespero, de que o mexicano volte a frequentar os pódios. Mas falta só uma corrida para a pausa de verão na Europa, quando a decisão vai ser tomada. O melhor que Pérez pode fazer agora é voltar ao pódio para que haja pelo menos uma corrida desde abril que ele tenha terminado com um resultado adequado para um piloto da Red Bull. Em muitas corridas isso não parecia possível, mas na Hungria, depois do forte acidente e da eliminação no Q1, houve sinais de melhora, o que pode ajudar a salvar Pérez.
Ele disse no treino de sexta-feira na Hungria que foi o treino mais confortável dele com o carro nesse estágio do fim de semana. Ele ficou a apenas 0,2 de segundo de Verstappen, apesar de não ter o novo pacote aerodinâmico de alto downforce feito sob medida para o Hungaroring. Mas Pérez tinha pelo menos algumas outras atualizações no carro, sendo a mais benéfica a nova asa dianteira, que aumentou a confiança e a sensação de controle. O problema é que ele não conseguiu traduzir nada disso em resultado na classificação, já que bateu no Q1 ao pisar na zebra molhada na entrada da curva 8. Por outro lado, o mexicano se redimiu com uma boa corrida no domingo, subindo para 7º e superando George Russell da Mercedes pelo caminho. O ritmo de Pérez na corrida foi, por longos períodos, muito próximo ao de Verstappen. Essa performance pareceu ser fruto de uma melhoria no conforto e na velocidade de Pérez. Ou seja, ele estava confiante na Hungria, dentro e fora do carro, de um jeito que não se via faz tempo. Mesmo depois do acidente, ele ficou calmo e se manteve otimista, muito diferente de momentos semelhantes em corridas anteriores. Horner disse que foi a melhor corrida de Pérez desde o último pódio dele na China há 3 meses, mas não quis responder diretamente quando perguntado se Checo ficaria na equipe se repetir esse desempenho em Spa. Horner apenas disse que espera que Pérez recobre a confiança. Repetir o desempenho em Spa parece crucial, claro, sem acidente no qualifying, se ele quiser dar a volta por cima. Pérez pareceu sempre ter controle sobre o próprio destino. Ultimamente, porém, não parecia ser esse o caso, mas há um sopro de esperança para Pérez na Bélgica. Embora uma decisão dessa magnitude nunca devesse se basear numa única corrida, as apostas para Spa são bem altas.